eu moro em Volta Redonda. Fui diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica no ano de 2009, embora os sintomas tenham começado por volta de 2007 a 2008. E no ano de 2009, quando eu vivi uma vida, viu, senador, muito produtiva da minha vida, eu tinha meus 48 anos, mais ou menos. Eu trabalhava numa multinacional de produtos farmacêuticos, amava o que eu fazia, né? E me vi diante de uma doença extremamente cruel, que é a esclerose lateral amiotrófica. E, como todo ser humano, esse é um momento de decisão na sua vida, né? Você precisa pensar o que você vai fazer da sua vida a partir desse momento, porque não é fácil você receber uma sentença dessa. Olha, você tem uma doença que vai evoluir, ela vai degenerar e você vai morrer. Então, eu peço até desculpa, porque não tem como não se emocionar falar sobre isso. E aí eu tomei uma decisão na minha vida. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou sentar no meio-fio e vou chorar as minhas tragédias, ou eu vou tentar fazer alguma coisa para mudar essa triste história dos pacientes de esclerose lateral amiotrófica? Então, senador Capiberibe, eu tomei a minha decisão. Eu comecei a me envolver na militância, no ativismo, e hoje eu estou aqui. Graças a Deus, o Senado, a Câmara dos Deputados tem nos proporcionado. Eu vou falar aqui porque eu não tenho muita firmeza na mão. Tem nos proporcionado essa oportunidade de estarmos aqui falando sobre a esclerose lateral amiotrófica. Então, em 2012, nós, com o apoio de muitos pacientes no Brasil inteiro, nós criamos uma entidade chamada Movela, Movimento em Defesa dos Direitos da Pessoa com Ela. Nós temos aqui conosco hoje um dos nossos tesoureiros, o Rodolfo Levenhagem, é um dos diretores. Levanta a mão aí, Rodolfo. O nosso diretor jurídico, Leomar Gomes. Levanta aí, Leomar. Ana Amélia, nossas relações públicas, e entre outras pessoas que não puderam estar aqui. Então, nós temos trabalhado, nós temos como base, nós não somos uma associação assistencialista. Nosso foco é trazer informação sobre a doença, lutar por novos tratamentos, e lutar a favor do direito das pessoas. Nós não temos recursos, nós temos só vontade. É a única coisa que a gente tem. Por isso, nós dependemos do Legislativo, dependemos do Poder Público, dependemos de todos que queiram abraçar essa causa. Então, dia 21 de junho foi o Dia Mundial de Luta contra ela. Então, o Movela fez um trabalho bacana no Facebook, nas redes sociais. Nós divulgamos essa camisa no Brasil inteiro. Então, aquelas pessoas que estão ali, senador Capiberibe, são pacientes, familiares e cuidadores. Essa moldura ela tem um significado muito, muito forte, porque mostra que há uma unidade, uma coisa que une essas pessoas, que é a vontade de viver dias melhores. Né? Basicamente é isso, viver dias melhores. Augustino, próximo, por favor. Isso. Então, conforme eu disse, a gente se propõe a trabalhar três focos, né? Trabalhar as informações, direitos e pesquisas. É assim que a gente tem trabalhado. Próximo. Quando a gente recebe o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, a primeira questão é: o que eu vou fazer agora, né? Conforme eu disse. Trabalhar, nem pensar. Então, você precisa reprogramar a sua vida. Então, você vai procurar o perito lá da Previdência Social, e o perito, ele não conhece a doença. Então, existe uma questão. 90% de toda a esclerose lateral amiotrófica, ela é esporádica, ela não tem causa determinada. E 10% é de forma familiar. A forma familiar, ela costuma ter uma evolução mais favorável. É o meu caso, né? Eu tenho alguma mobilidade, eu falo, eu tenho sobrepeso. Então, o perito olha para uma pessoa igual a mim, ele acha que eu não tenho nada, porque ele não conhece a doença.
Então, ele me dá aí 6 meses de auxílio-doença e depois já quer me reabilitar. Entendeu? Eu estou contando a minha experiência, aconteceu comigo. A perita fala assim, vou te reabilitar. Eu virei para ela e falei assim, doutora, a senhora tem noção da doença que eu tenho? É uma doença progressiva, degenerativa, não tem cura. Eu tenho que pensar na minha qualidade de vida, não é em reabilitar. Então, é assim que funciona. Os pacientes dela vivem um drama, o primeiro drama da vida, o segundo drama, que o primeiro é o diagnóstico. O segundo drama é conseguir, do poder público, a compreensão, o entendimento de que ele precisa de uma aposentadoria digna. Né? Então, o modelo atual é esse. Né? Auxílio-doença bastante dificultado, a demora na aposentadoria, os 25% de auxílio cuidador, que é um direito adquirido, é negligenciado, porque o mesmo perito que aposenta você por esclerose lateral amiotrófica, o outro perito ele não associa que essa doença exige um cuidador. E, necessariamente, todo paciente diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica necessitará de um cuidador. Eu aqui hoje estou com 2. Estou com 2 amigos aqui me ajudando. E é assim que funciona. Uma outra questão também, em relação a direitos previdenciários, senador Capiberibe, é a isenção do desconto de imposto de renda na fonte para aqueles que o têm, né? Eu levei 2 anos para conseguir a isenção do imposto de renda na fonte, sendo que a lei é bem clara sobre isso. Pessoas que têm doenças debilitantes, que incapacitam, têm esse direito adquirido. Então, a coisa fica muito na mão do perito. É o que a gente percebe. A decisão não está na lei, está no perito. Então, a gente precisava discutir isso. Próximo, por favor. Então, o regulamento da Previdência Social diz o seguinte: o aposentado por invalidez tem o direito de obter 25% de aumento em sua aposentadoria, caso necessite da ajuda constante de um cuidador. Isso está na lei, está lá no papel. E tem a relação das doenças. Claro que eu não enumerei todas. Tem esclerose múltipla. Cecília, você até tem isso na sua cabeça, não tem ou não? A relação? Ali, aquelas ali. Eu coloquei só 3. Eu sei que tem esclerose múltipla, tem outras. Mas, enfim, eu coloquei paralisia dos 2 membros superiores ou inferiores. Isso na ELA acontece, ocorre. O paciente pode ter paralisia dos membros inferiores, pode ter dos membros superiores ou pode ter de ambos. A doença que exige a permanência contínua no leito. Muitos pacientes de ELA, no 2º e 3º ano, já se tornam tetraplégicos. Então, ficam, né, doutor Gerson, constantemente na cama. E a incapacidade permanente para a atividade da vida diária. Eu posso te dizer que aí são 100% dos casos. Então, não haveria necessidade para tantos questionamentos. Não é verdade? Se 3 regras são cumpridas, né, dentro do que a lei exige, por que tanta dificuldade e tanta burocracia? Próximo. Então, existe uma outra condição. Condições para isenção de imposto de renda junto à Receita Federal. Lá diz o seguinte, que os portadores de doenças graves são isentos de imposto de renda desde que se enquadrem cumulativamente nas seguintes situações. Aí eu selecionei apenas uma. Paralisia irreversível incapacitante. Essa frase, paralisia irreversível incapacitante, engloba a maioria das doenças neuromusculares. Só que, conforme eu disse, isso vai depender da interpretação do perito. Se o perito não sabe que a esclerose lateral amiotrófica causa paralisia irreversível incapacitante, ele vai indeferir. E foi o que aconteceu comigo. Eu levei quase 2 anos só nessa frase aí, só para provar que a esclerose lateral amiotrófica é uma doença que causa paralisia irreversível incapacitante. Então, o que eu quero dizer com isso? Que, além do diagnóstico do paciente, que já é uma coisa cruel demais, a ausência do poder público, muitas das vezes, conforme já foi dito aqui, nós, pacientes, ainda temos que ficar à mercê da boa vontade do poder público, do perito do INSS, que não conhece nada da doença e nem se interessa em conhecer.
Infelizmente, é assim que acontece. Próximo. Esse sinal é o quê? Para parar? Para nós. São 10 minutos com prorrogação de mais 5, tá? Aí eu vou pedir a Vossa Excelência uma tolerância. Não, tá total. Igual lá no Congresso eles fazem. Né? Então, a nossa proposta é o seguinte, senador, olha o que a gente está propondo. Aposentadoria compulsória a partir do diagnóstico da doença. Simples. 25% de auxílio cuidador, da mesma forma. Isenção do desconto no imposto de renda-fonte, da mesma forma. Olha, isso iria economizar muito transtorno, tanto para a vida do paciente e seus familiares, como iria diminuir a circulação de papel, de burocracia no sistema público. E, se possível, que houvesse uma comunicação direta, eu não sei como é que seria isso, entre o INSS e a Receita Federal. Porque tudo que você prova no INSS, você tem que provar de novo na Receita Federal. Complicadíssimo. E incluir, né, nessa lei a expressão, né, no caso da Receita Federal, doenças neuromusculares na relação de doenças da Receita Federal passíveis de isenção. Próximo. A portaria 1370 é negligenciada em todo o Brasil. São Paulo, que durante um tempo foi modelo, eu gostaria até que a Élica tivesse aí um momento para falar sobre isso, e nem São Paulo mais está funcionando. É uma portaria federal, não sei se o senador conhece, que, infelizmente, só funciona por meio da judicialização. O BIPAP é um equipamento que nos ajuda a ter qualidade de vida, e a maioria dos pacientes, eu posso dizer que todos, ou usam ou vão ter que usar. Eu, por exemplo, já uso para dormir. Né? Élica, como é que está em São Paulo essa questão do BIPAP? Bom dia, eu agradeço a palavra, Antônio Jorge. Em São Paulo, não está sendo distribuído, já tem 1 mês e meio por aí. Se a pessoa ligar no Instituto do Sono, que é quem fornece para São Paulo, cidade e estado de São Paulo, eles vão dizer que não tem o equipamento e que talvez daqui a 1 mês. O que ocorre é que, apesar da portaria, que é em âmbito federal, e que a verba tem que chegar, não se sabe por que em São Paulo o pagamento é feito pela Secretaria Municipal de Saúde, e aí o que eles estão alegando é que chegou no teto. Ou seja, não sei em qual teto, mas chegou no teto, então não tem mais BIPAP, não tem mais dinheiro para comprar BIPAP. O Instituto do Sono não comprou mais BIPAP, porque eles alegam não receber a verba. Ok. Próximo, por favor. É caro? Eu acredito em torno de $8 mil. 18 mil dólares. 8 a 8. Ele é individual. É individual. E o paciente leva para casa. O paciente leva para casa e precisa de assistência, pelo menos um monitoramento quinzenal, mensal, de uma equipe de saúde. Tá, obrigado. Porque à medida que a condição respiratória dele vai degradando, isso varia de paciente para paciente. Ele necessita de uma calibragem. Então, resta ao paciente a judicialização, né? É o que mostra esse quadro. Próximo. Nós apresentamos, no dia 24 de maio, ao ministro da Saúde, ele esteve em Volta Redonda, nós apresentamos para ele essa carta, não vou ler a carta, uma parceria do Movela com a FAG, com a Cadim e a Casa Hunter. Nós apresentamos pessoalmente essa carta reclamando do não cumprimento da portaria 1370. Próximo. Uma situação, senador, extremamente grave. Existe uma lei que dá direito à assistência domiciliar para pacientes de doença grave, de 2002. Ela não é cumprida. Não é cumprida. Próximo. Essa lei aí, senador, ó, anota lá aí, porque essa lei... Olha, nós temos um caso emblemático. Todos aqui que estão envolvidos na questão dela conhecem o Gerson Faltermeyer. O Gerson Faltermeyer ficou 5 anos e 4 meses dentro de uma UTI e ele só conseguiu um home care para ele através da judicialização com cláusula de multa contratual. Pelo não cumprimento
do processo, da ação judicial. Então, essa lei ela não é cumprida. Se essa lei fosse cumprida, nós teríamos muitos problemas que o paciente de ala hoje tem resolvidos. Próximo. Esse rapaz aí, o Gerson Walter Meyer. Próximo. Um outro caso de paciente que já está quase... Ele está 1 ano e meio. Isso aí é o Wellington, de Manaus. Ele está 1 ano e meio já na UTI. Não tem home care. Próximo. Um caso de paciente em home care, o Gilberto, lá de Volta Redonda. Em casa, feliz, com a família, com a enfermeira, cuidando dele. Próximo. Olha que coisa maravilhosa. 5 anos e 4 meses depois, olha o sorriso desse paciente de ela, com a sua família, no seu lar, feliz. É o mínimo que nós gostaríamos que todos os pacientes tivessem. Próximo. Bom, eu gostaria de chamar a atenção de todos que estão aqui para a PL 1656 de 2011, da deputada Mara Gabrilli. Existe só na Câmara dos Deputados uns 20 projetos de lei, mais ou menos, falando sobre doenças graves, doenças raras e de doenças neuromusculares. Mas essa PL, ela tem algumas particularidades, porque ela atinge em cheio a necessidade da maioria dos pacientes de esclerose, de doenças neuromusculares, inclusive da ela. Por isso que eu chamo a atenção de todos para esse projeto de lei. Próximo. Então, próximo, por favor. E eu queria também relembrar que no dia 15/6, a deputada esteve numa reunião com o ministro da Saúde. À época era o... Quem era o ministro da Saúde em 2011? O Padilha. Era o Padilha. Olha o que ele prometeu. O ministro da Saúde formará um GT para revisar a portaria 1370 de 2008, que estabelece a política de atenção às pessoas com doenças musculares. Alguém pode me dizer se isso aconteceu? Eu acredito que não. Próximo. Então é isso aí, gente. Vamos torcer para que o SUS seja um serviço de qualidade, um serviço viável, um serviço que possa atender às nossas necessidades. Obrigado.